papel das inovações, mudança tecnológica e estrutura empresarial, capítulo 17 e 18, David Kupfer. O que é inovação? Na teoria schumpeteriana, inovação é compreendida no sentido amplo como resultado da busca constante por lucros extraordinários, mediante a obtenção de vantagens competitivas entre os agentes, locus empresarial, que procuram diferenciar-se um dos outros nas mais variadas dimensões do processo produtivo, tanto os tecnológicos quanto os de mercado, causando assim um desequilíbrio ao sistema. Alguns exemplos de inovação podem originar-se de novos produtos e processos, novas formas de organização da produção, novas fontes de matéria-prima e novos mercados. Portanto, a inovação é o desenvolvimento. Como nasce a inovação? A inovação nasce a partir do momento em que ocorre o rompimento do modelo neoclássico, que, de acordo com os seus pressupostos, denomina-se fluxo circular. Em breves palavras, fluxo circular trata-se de um modelo econômico estático em que, na teoria ortodoxa, a economia tende a um equilíbrio de mercado, as empresas reproduzem o passado e não há incentivo à inovação. Contudo, a necessidade espontânea pela mudança, onde o sistema capitalista apresenta tendência ao progresso, estimulou os empresários inovadores a inovar e buscar ganhos acima do contexto que outrora proposto, como era no modelo clássico de equilíbrio de mercado. E assim, o velho dá lugar ao novo, em um contínuo e ininterrupto processo de desenvolvimento, criando ondas de inovação primárias, as quais acontecem no próprio setor, e secundárias, onde essa inovação se expande para outro setor. Dinâmica do modelo. A dinâmica consiste em analisar toda e qualquer mudança no espaço econômico, promovida pelas empresas em busca de vantagens e ganhos competitivos, como, por exemplo, o jogo Monopoly Júnior, onde podemos atrelar a atividade do CESIM, em que medimos a eficiência dos mercados. Podemos dizer também que o sistema possui uma dinâmica capitalista, onde a economia é voltada por mudanças de dentro para fora, ou seja, endogenamente, em que o agente é ativo e dotado de estratégias desequilibrando o funcionamento dos processos. O modelo de concorrência imperfeita é um modelo de monopólio e oligopólio e ganhos de escala. Este ciclo representa um boom no sistema quando há a introdução de uma inovação. E esse boom termina quando ocorre a absorção da inovação pelo mercado. Sendo assim, passa a ser necessário empreender mudanças, como na fala do autor, onde chamamos de destruição criadora, o novo nascendo ao lado do velho, antes mesmo que aconteça a baixa no lucro e uma possível crise pela obsolescência. Logo, de tempos em tempos, esse ciclo se renova, principalmente pelo sistema de crédito, principal financiador do capitalismo, capaz de realizar as novas combinações produtivas que impressionam a sociedade. Os tipos de inovação. Para Schumpeter, uma vez apresentado que o desenvolvimento econômico se dá via mudanças internas e não externas, ocorrem nos canais produtivos e comerciais, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente. É possível observar que essas mudanças são espontâneas e descontínuas, ocorrem na esfera da vida industrial e comercial, e não na esfera das necessidades dos consumidores dos produtos finais. Considera-se que a mudança econômica endógena é propulsora do desenvolvimento econômico, ou seja, a inovação não se dá no lado da demanda e sim da oferta. Portanto, o comportamento dos consumidores e a sua fundamental importância na teoria do fluxo circular não são totalmente desprezados. Porém, a mudança endógena que foi referida anteriormente não se dá nas necessidades dos consumidores, mas concentra-se na produção que é mais intensa do que o consumo. As inovações são fatores necessários para a alteração no estado de equilíbrio de uma economia. Uma inovação não necessariamente deve ser radical, pode ser apenas alteração no arranjo comercial. Toda inovação inserida no sistema econômico é chamado por Schumpeter de ato empreendedor e ocorre por meio de da inserção de uma nova matéria-prima, uma introdução de um novo produto no mercado, um novo modo de produção, um novo mercado de comercialização de bens e serviços.
ou até uma quebra de monopólio. Essas são ações realizadas pelo empresário empreendedor, visando a obtenção de lucros extraordinários. O chamado lucro extraordinário é o que Schumpeter descreve não como a simples remuneração sobre o capital investido, mas o rendimento acima da média do mercado. As condições para a inovação requer que os agentes da inovação e da destruição criativa é um conceito no qual Schumpeter descreve uma mudança no perfil econômico, onde os empreendimentos inovadores destruíam empresas e modelos de negócios antigos e ultrapassados. As condições para a inovação ocorrem em períodos temporais, surgem possibilidades mais distintas ou vantajosas, do ponto de vista econômico, na indústria como um todo ou em algum de seus segmentos. Que exista acesso limitado a essas possibilidades, essas limitações podem estar associadas a qualificações pessoais necessárias ou fatores externos. A situação econômica deve permitir cálculo de custos e planejamentos confiável. Assim, a situação apresentada deverá demonstrar sua situação de equilíbrio econômico. Normalmente, a discussão sobre as fontes mais importantes de inovação polarizavam-se entre aquelas que atribuíam maior importância ao avanço do desenvolvimento científico e os que destacavam a relevância das pressões da demanda por novas tecnologias. Somente após Schumpeter é possível ver o avanço da compreensão sobre o significado da inovação. Até o início do século XX, a inovação era vista como ocorrendo em estágios sucessivos e independentes, de pesquisa básica, pesquisa avançada, desenvolvimento, produção e difusão. Escola clássica. A influência da inovação na vida e em sociedade desde cedo esteve presente na análise econômica, enquanto ramo particular do conhecimento. Os economistas da escola clássica, particularmente Smith e Ricardo, dedicaram atenção a esse fenômeno. Na obra A Riqueza das Nações, de Smith, em seu capítulo inicial sobre a divisão do trabalho, Smith menciona o aumento de produtividade que pode ser alcançado na fabricação de alfinetes mediante a divisão técnica do trabalho. Nessa atividade, através da especialização de tarefas exercidas pelos trabalhadores, igualmente induz que o conhecimento necessário ao melhor desempenho fabril poderia provir não só dos fabricantes de máquinas, mas também daquelas pessoas dedicadas à filosofia, ou seja, ocupadas com conhecimento científico. Escola marxista. Há muita semelhança entre a ideia de destruição criadora de Schumpeter, em que a inovação é vista como motor do desenvolvimento econômico, e expressões encontradas, por exemplo, no Manifesto Comunista de Karl Marx. Abre aspas. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Fecha aspas. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as outras épocas precedentes. Escola Schumpeteriana. O sistema econômico é dinâmico e, além disso, se transforma a partir de decisões internas. A inovação rompe o equilíbrio do fluxo circular e desencadeia o processo de desenvolvimento econômico. Firma como elemento único, configuração específica de fatores. O enfrentamento entre capitais se dá através da introdução de inovações capazes de proporcionar às empresas inovadoras uma superioridade decisiva de custos e de qualidade, capaz de abalar os alicerces e a própria existência das demais firmas nesse mercado. A introdução de inovações, motivadas pela concorrência, asseguram o progresso contínuo das forças produtivas e a destruição do velho pelo novo. No longo prazo, a busca de inovações, diante da ameaça concorrencial, tende a ampliar a produção, melhorar a qualidade e reduzir os preços. Acompanhando o pensamento de Schumpeter, vou falar sobre o desenvolvimento das empresas através da inovação. Para o próprio autor, todos os negócios vivem ondas de inovação, que assim surgem e desaparecem, e estão marcados pelas 5 ondas de Schumpeter, a história da inovação. A primeira leva inovadora, a primeira onda,
é relatada através do surgimento das indústrias de energia hidráulica, têxteis e fabricantes de aço, isso ocorrido a partir de 1785. Após 60 anos, em 1845, Schumpeter destacou a segunda onda da inovação, onde surgem empresas inovadoras de vapor, aço e estradas de ferro. Essa última, a estrada de ferro, sendo o principal meio de transporte para suprimentos da época. Após 55 anos e com início em 1900, entra a terceira onda da inovação, onde destaca-se a eletricidade, sendo ela fundamental para o crescimento dos próximos ciclos de criação de uma dependência global. Ainda dentro da terceira onda, vem a criação e crescimento da inovação com indústrias químicas, sendo fatores fundamentais para o embalo da ciência. Em conjunto com a energia e química, surge a transformação, dando início à criação do motor de combustão interna, inovação que levou o meio industrial ao seu patamar. Passando então para a quarta onda, em 1950, já tendo toda a evolução industrial causadas pelos ciclos anteriores, surgem as indústrias petroquímicas, eletrônicas e aviação, um boom para as indústrias e o transporte, se destacando como inovação que reduziram tempo no meio industrial com a tecnologia. Por fim, a última onda, após 40 anos, se inicia a quinta, em 1990, surgimento de novas mídias, softwares e redes digitais, meios em que a inovação aproximou o mundo. O que era distante a longo prazo, hoje é de grande valor e se resume em curto prazo para compartilhamento de novas inovações. E assim, em curto período, as empresas utilizam as tecnologias adotadas durante as ondas e criam seu desenvolvimento para que, assim refletido por Schumpeter, as ondas não param. E com todas as inovações, as evoluções das empresas não param. E como destacado no modelo concebido por Klein e Rosenberg, dentro das indústrias, toda estratégia de crescimento inovadora vem com responsabilidade o papel do P&D, o setor empresarial, que utiliza como estratégia o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Cria-se uma interligação inovadora para todo o processo produtivo e destaque assim para o marketing. Com todas as empresas se inovando, é necessária a criação do diferencial, pois a concorrência em espaços no mercado, tendo em vista tudo que foi implantado, torna-se inevitável, principalmente nos dias de hoje, em que a tecnologia vivencia seu período de alta, a inovação vive em aceleração devido a toda a concorrência. Mudança nos produtos, alteração nos processos produtivos, nas fontes de matérias-primas, com as formas de organização produtiva ou nos próprios mercados, inclusive em termos geográficos. São meios de procuras inovadoras e entendidas como buscas de empresas para que se alcancem constantemente os seus lucros extraordinários. Kupfer inicia a discussão sobre grandes empresas, mostrando que no passado os economistas basicamente se preocupavam em conhecer as relações matemáticas visando a maximização do lucro. Na sequência, apresenta as diferenças em relação às empresas atuais, introduzindo o conceito de custos de transação, que se resumem aos custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de contratos, uma vez que envolve racionalidade humana limitada, a complexibilidade, incerteza, oportunismo e especificidade de ativos em um cenário com condições de incertezas e complexibilidade, dado a impossibilidade de previsão de cenários futuros. Quanto ao oportunismo, esse tem um sentido de antecipação de incertezas provenientes das transações que podem causar maiores custos ao insumo, impactando no lucro, diferente do sentido de oportunismo como moral hazard, em que uma empresa diminui a qualidade do produto visando o lucro. Ao tratar da autoridade de um agente sobre o outro, determina a hierarquia nas empresas, em que gerentes têm poder um sobre o outro e que também, a partir do conhecimento de um gerente, não haveria necessidade de novas contratações, diminuindo os custos de transação. O processo de verticalização envolve os conhecimentos da empresa que determinam a redução de custos a partir de sua organização gerencial interna, que levam à redução de transações fora da empresa que passam a ser executadas internamente, aumentando a economia de escala da empresa. Para tal, é necessário que o mercado seja suficientemente extenso com ativos de baixo grau de especificidade. Sendo assim, a verticalização possibilita opções de produção interna e externa, diminuindo os custos de transação e aumentando as economias de escala das empresas.